tema da aula de hoje é por que eu não consigo vender o meu artesanato. Gente, essa é uma questão, né, que muito artesão tem dificuldade com relação a isso, não consegue vender os produtos dele. Tem muita gente, né, aqui no grupo, eu sei que tem muitas pessoas muito talentosas que estão aí, né, em busca de crescer, de construir um negócio de artesanato, mas na hora que chega na hora das vendas, não consegue vender. A pessoa trava e não consegue vender, não consegue ganhar dinheiro com o artesanato. E por que isso acontece? Vocês sabem me dizer por que isso acontece? Por que vocês não conseguem vender o artesanato de vocês? Primeira coisa é que existe uma questão que a gente se apega a apenas um pilar do nosso negócio. Porque uma coisa é quando você tem a mente de fazer o artesanato como hobby, como lazer, e quando você tem a mente de fazer o artesanato como negócio. Então, se você pensa num negócio, é a mesma coisa de você pensar em qualquer outro negócio, em qualquer outro ramo. Então, se você vai montar, por exemplo, uma loja de roupas, né? O que você tem que pensar? Você tem que pensar que você vai ter que ter o produto, que aí no caso aqui a gente diz a parte técnica. Se você fabrica, né, as roupas, você tem que pensar na parte técnica, você tem que pensar na parte do empreendedorismo, você tem que pensar na parte da gestão, na parte do empresário, você como empresário do seu negócio, e você tem que pensar na parte da comunicação, que é a parte do marketing, de como que você vai transmitir essa mensagem para o mundo. E o que acontece com quem pretende, né, com quem tem intenção de começar a trabalhar com artesanato? O artesão começa um negócio muito amador. Então, como ele vem com essa mentalidade amadora, o que ele traz para o negócio dele? Apenas o pilar da técnica. E o pilar da técnica, ele não vai sustentar o seu negócio de artesanato. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? O primeiro erro do artesão, quando ele quer vender o produto dele, é ele ficar preso apenas no pilar da técnica. Enquanto ele ficar preso nisso, ele não vai conseguir crescer. Gente, então atenção, vou repetir mais uma vez. O artesão que quer um artesão, que tem a visão do artesão da nova era, que é aquele artesão que tem o quê? A visão do conhecimento, tem o poder da consciência com ele tem que trabalhar os 4 pilares, que é a técnica, o empreendedorismo, o empresário, o gestor e o comunicador. Então, esses 4 pilares precisam ser alimentados. Tá? Então, o primeiro erro do artesão que não consegue vender é por quê? Porque ele está preso só na técnica. Ou ele está preso só na técnica e no empreendedorismo. Ou ele está preso só em... Entendeu? Ele fica preso só em 2 pilares, em 3 pilares. Ele não alimenta os 4 pilares. Porque se você estiver traçando metas e fazendo estratégias, desenvolvendo conhecimento, buscando aprender sobre todos esses pilares, é impossível você não ter sucesso nas vendas do seu negócio de artesanato. Porque vender envolve tudo, envolve a técnica, porque se você não tem um produto bom, se você não tem um produto inovador, se você não tem um acabamento diferenciado, se você não tem um produto de qualidade, na hora que você pode ter um ótimo vendedor no seu negócio, você pode até ser um ótimo vendedor, só que aí o cliente ele não vai querer aquele produto, né? Um outro erro muito grande que acontece é o quê? Você não saber para quem você vai vender. Porque o artesão ele faz, né, a peça, fica lá com a mercadoria pronta, só que aí na hora dele vender, ele não sabe para quem que ele vende. Aí tipo, chega a prima, o vizinho, a amiga, ele fica preso só nesses clientes limitados, entendeu? Ele não define um público-alvo para o negócio dele. E quando ele não define um público-alvo para o negócio dele, o que vai acontecer com esse artesão? Ele vai começar a ficar desmotivado, porque venda, gente, venda não cai do céu. Venda é estratégia. Você tem que aprender a desenvolver uma estratégia de venda para o seu negócio. Porque se você não desenvolve uma estratégia de venda para o seu negócio, você não vai conseguir vender.
A venda, tem as vendas que caem do céu? Tem, sim, mas você não pode depender delas. Você tem que criar uma estratégia para o seu negócio ser assim, um imã de vendas. E como que você vai fazer isso? Você tem que estudar o seu mercado, você tem que saber para quem você vende, você tem que conhecer muito bem o seu produto. Porque o que acontece? Se você tem um produto, né, você desenvolve uma bolsa de artesanato, você vai lá, faz uma bolsa linda, maravilhosa, um acabamento perfeito. Então, você desenvolve uma bolsa, né, para um perfil de público com um perfil classe A, digamos, né, que é uma bolsa que é um pouco mais cara, ela é um preço mais acima do mercado, né? Então, assim, ela tem um preço diferenciado. Por quê? Porque aquele produto agregou valor àquilo. Na hora que você vai vender essa bolsa, você vai participar de feiras e eventos onde quem frequenta essas feiras e esses eventos que você vai participar é o quê? É classe B, é classe C. São pessoas que não têm o poder aquisitivo para comprar o seu produto. E aí você vai e participa da feira, investe naquela feira, vai lá e não vende nada do seu produto. Você volta para casa frustrado, você não conseguiu vender, mas por quê? Porque você levou um produto para cliente classe A para um público classe B e classe C. Como que você vai conseguir vender, gente? É impossível. Então, por isso que é muito importante vocês terem muito claro na mente de vocês como que é o seu público, quem são essas pessoas, qual é o poder aquisitivo dele. Porque às vezes a gente quer desenvolver um produto muito bom, só que o público que você vende, né, as pessoas que realmente são seus clientes, que estão perto de você, as pessoas que entram em contato com você, não tem aquele poder aquisitivo. Então, não quer dizer, gente, que o público classe B e classe C tem que ser produto ruim, não é isso não, tá? Vou deixar bem claro isso aqui para vocês, não quer dizer que seja produto ruim. O produto tem que ser bom, o produto tem que ter qualidade, o produto tem que ter inovação, independente da pessoa que você vai vender. Só que você tem que ver que, às vezes, o material que você usa é um material muito caro. Então, ele já atende o quê? Uma classe mais alta, ele já vai atender uma pessoa que já tem um poder aquisitivo maior. Os seus clientes são esses. Então, se você usa, por exemplo, o barbante, vou dar um exemplo aqui para vocês, para quem faz crochê. O barbante já é um material mais rústico, já é um custo-benefício mais em conta. Agora, se você vai usar aqueles fios especiais, como tipo o cordão de cetim, já é um fio mais caro. Então, se você for confeccionar uma bolsa no mesmo modelo, usando o barbante e usando o cordão de cetim, qual que vai dar uma aparência, né, de valor mais agregado? Com certeza a de cetim. Por quê? Porque ela traz uma visão de ser um produto mais refinado. Entende? Então você tem que entender até qual é o material que o seu público vai querer. Para você ver se você vai conseguir utilizar aquele material para aquele público específico, né? Uma outra coisa muito importante que eu falo assim, ó, hoje mesmo teve uma polêmica aqui no grupo com relação a isso, né? Uma artesã falando que ela não pagaria X valor por uma bolsa feita em crochê. Gente, se vocês querem crescer o negócio de artesanato de vocês e vocês pensam que vocês mesmos não pagam por aquela peça, aquele valor que você está querendo vender, para tudo, reveja, porque se você não paga, provavelmente o seu cliente não vai pagar. Tá? Então, assim, o que você pensa com relação ao seu negócio, o que você sente com relação ao seu negócio e como você age em relação ao seu negócio, tem que ter um alinhamento. Tem que existir uma harmonia no seu pensar, sentir e agir. Porque se você pensa, né, eu quero vender a minha bolsa por R$500, você pensa, certo? Mas na hora que você faz aquela bolsa, na hora que você, né, começa a analisar a questão, né, de público, quem são os seus clientes, seus potenciais clientes, tudo, aí começa a vir as restrições. Aí o seu sentimento
começa a ser, mas será que eu vou conseguir vender por R$ 500? Porque se eu coloco 200, as pessoas já estão achando caro. E aí já começa a existir um desalinhamento. E aí qual que é a sua ação? Para quem você vai oferecer? Ao invés de você buscar um público de classe A, que tenha um poder aquisitivo para pagar R$ 500 na sua bolsa, você vai em busca do quê? Do vizinho, de fulano, de ciclano, do amigo, que não tem esse poder aquisitivo. Que a pessoa vai pagar 100, 200, é esse o poder aquisitivo dela, é isso que ela vai poder pagar pelo seu produto. E aí, o que acontece? O desalinhamento. Não existe harmonia no seu pensar, sentir e agir. Então, se você não começar, né, a entender que a mentalidade, né, o seu mindset financeiro tem que ser o mesmo daquele que você está propondo para precificar o seu produto. Porque se você for precificar o seu produto e se o seu pensamento, a sua mentalidade financeira é uma mentalidade daquela pessoa restrita, você não vai conseguir aplicar um método de precificação eficaz para o seu negócio. Então, é isso que eu falo, né, no meu curso de precificação. Inclusive, tem o curso de precificação, né, um dos módulos do curso do Acelera Artesão é sobre a precificação. E é isso que eu ensino, que a primeira coisa, que antes da gente aplicar a metodologia da precificação, que a metodologia que eu uso é a metodologia da etiqueta da prosperidade. Então, antes de você aplicar toda a metodologia ali, o que você tem que pensar? Que o seu mindset, que a sua mentalidade financeira tem que estar em harmonia com o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Tem que estar em harmonia com aquilo que você tem como objetivo para o seu negócio. Porque se a sua mentalidade é uma mentalidade pobre e você quer ter uma mentalidade rica para o seu negócio, você precisa trabalhar, fazer essa transição, você precisa modificar suas crenças financeiras para você começar a construir realmente o seu negócio próspero e o seu negócio abundante. Tudo começa na nossa mente, a forma como nós pensamos, né, para o nosso negócio, a forma como nós agimos com o nosso negócio, a forma como nós sentimos no nosso negócio é o que vai trazer a resultante. É o que vai trazer lá no final. Você vende ou você não vende o seu artesanato? Se você não está vendendo o seu artesanato, é porque existe um desalinhamento da sua intenção com o seu negócio. Talvez o que você está pensando para o seu negócio não está alinhado com o que você está sentindo com o seu negócio, com a sua realidade, e você não está agindo para isso. Porque também não adianta só agir, tá, gente? Não adianta só agir atrás das coisas, sendo que o seu sentimento é de dificuldade, o seu sentimento é de não encontrar o público. Porque, gente, a gente tem que ter uma coisa muito clara na mente nossa. Não é fácil esse processo de construção de negócio. Se fosse fácil, gente, todo mundo estaria muito bem com o seu negócio. Existe um caminho a se seguir, existe um ciclo. E se você não passar por todas as etapas, né, você tem que construir o quê? Um ciclo evolutivo. Porque se você pular etapas, você vai cair. E quando você cai, você machuca. Aí você tem que se recuperar da queda para depois você começar a caminhar de novo. Então, o processo do sucesso, o processo da abundância, o processo da prosperidade do seu negócio retarda o resultado. Ele demora a chegar, ele demora a acontecer. Porque você tem que ficar se curando do tombo que você levou. Então, se você pensa se você tem mais cautela com o seu negócio, se você tem um objetivo definido, você vai traçando estratégias, você vai caminhando, você entende que você tem que ter paciência com cada passo. Você tem que entrar em cada pilar do seu negócio e ver que dentro de cada pilar existe um ciclo dentro do pilar. Um exemplo, o pilar da técnica do nosso negócio de artesanato. Ele tem um ciclo. Se você é uma pessoa que ainda não faz artesanato,
Você acabou de aprender a fazer a técnica de artesanato. Então ali, qual que é o ciclo da técnica? Primeiro você aprende a fazer a técnica. Depois você pratica aquela técnica. Depois você melhora. Você trabalha a melhoria contínua da técnica. E depois você pensa em compartilhar. Aí entra o processo da venda. Entendeu? Então você tem que passar por esse ciclo. E se você é uma pessoa que já sabe a técnica, você acabou de desenvolver um modelo novo para o seu negócio. Você acabou de aprender a fazer uma bolsa. Você fez a primeira bolsa, o que acontece? Você aprendeu a fazer a bolsa. Depois você vem e você pratica essa bolsa. Depois você faz as melhorias. Eu acho que eu poderia ter feito um acabamento diferente. Eu acho que eu poderia colocar um outro ponto. Eu acho que eu poderia arrumar uma alça diferenciada, fazer um fundo mais estruturado. E aí você vai trabalhando as melhorias. E aí o que você faz? Você vai para o mercado, você leva o compartilhar aquele produto. Então você tem que entender que existe esse ciclo. Não adianta você fazer uma bolsa e achar que ela vai ter qualidade. Para você ter perfeição no seu negócio, para você falar assim, agora sim, eu sou um expert nessa bolsa, nesse produto, você tem que fazer pelo menos 50 vezes. Repete 50 vezes e depois você me fala se o seu produto não está top. Se o seu produto não está alinhado com o mercado, se você não vai conseguir. Porque esse processo, né, do ciclo é um processo de testagem. Você vai testar fio, você vai testar qual agulha você vai usar, você vai testar a atração dos pontos, você vai testar até o seu público. Qual vai ser o produto que o seu público vai aceitar? Então, gente, venda eu tô falando isso só do ciclo do processo da técnica, tá? Ainda existe o ciclo do empreendedor, ainda existe o ciclo da gestão do seu negócio, ainda existe o ciclo da comunicação da sua marca. Então, você tem que entender que você tem que passar por todas essas etapas para você concluir uma venda. Olha como que o processo da venda é um processo bem complexo. E aí chega artesão aqui achando que é aprender a fazer um crochêzinho e já sair vendendo. Isso é o primeiro passo, gente. Porque quando você tem essa atitude de aprender a fazer uma técnica de artesanato e começar a encarar, né, e a ter a coragem de começar a vender, isso aí é o primeiro passo para você ter sucesso no seu negócio. Esse é o primeiro. Só que quantos passos são necessários para você chegar onde você quer chegar? Como você quer o seu negócio hoje? Na verdade, como que ele está, né? Porque para você saber como você quer, você tem que saber como ele está para você chegar onde você quer. Então você tem que ter tudo isso traçado na sua cabeça. Então se você quer ter um faturamento, porque a gente tem que pensar em faturamento, a gente tem que pensar em produto. Qual que é o nível do produto que você quer ter? Você quer ter um produto, qual tipo de produto que você quer ter? Qual é o público que você quer atingir? Você tem que definir essas coisas para o seu negócio. Se você ainda não está pensando nisso, se você ainda não faz isso, não tem problema. É simplesmente daqui para frente você começar a pensar nisso. Você começar a colocar foco nisso, você começar a definir esses pilares, você começar a definir isso dentro do seu negócio. Porque o que já passou, já passou. O que já passou serve para quê? Ele serve como um aprendizado. Ele serve como um ponto de partida de você pensar assim, aqui eu não quero mais estar, eu quero ir para outro lado. E aí você começa a desenhar agora, o seu foco não é mais nos problemas, sabe? Não é mais em pensar, eu não consigo vender, tá difícil, as pessoas não valorizam. O foco não tem que ser nesses problemas, nessas coisinhas. Não precisa mais existir esse mimimi no seu negócio. O seu foco tem que ser o quê? Na solução. Ao invés de você pensar assim, as pessoas não valorizam o meu produto, por que você não pensa assim, quem são as pessoas que valorizam o meu artesanato?
aonde está as pessoas que valorizam artesanato? E aí você vai começar a fazer aquela caça ao tesouro. Aonde estão essas pessoas? Você tem que ir atrás dessas pessoas, você tem que acessar essas pessoas, porque na hora que você conseguir conectar com essas pessoas, você vai vender que nem água. Porque você vai começar, porque não adianta você querer vender ouro para uma pessoa que gosta de um produto hippie. Não, é totalmente diferente. Você leva lá aquelas pedras preciosas, aquelas coisas maravilhosas. Só que a pessoa é totalmente roots, ela gosta daquelas coisas totalmente, um estilo meio hippie, meio alternativo, ela gosta daquelas coisas bem naturais, gosta de semente. E você vai lá, leva, abre aquela monte de joias preciosas. A pessoa não vai querer comprar e vice-versa. Se a pessoa gosta do quê? De joias preciosas e você vai lá vender semente, vai vender produto rústico, você não vai vender. Então, isso aí é uma coisa assim, você tem que saber para quem você está vendendo, porque senão o que acontece? A gente começa... Gente, isso aconteceu muito comigo e é por isso que eu tô falando isso aqui para vocês. A gente começa a perder energia com cliente que não vale a pena. Já ouviu aquele ditado? Você gastar vela com defunto ruim? É mais ou menos nesse sentido. Porque a gente perde energia com quem não vale a pena. Aquele cliente pode até um dia vir a se transformar e vir a ser seu cliente. Então não fica tentando forçar a vender para quem não valoriza o seu trabalho. Comece a perguntar para o universo, comece a fazer a sua conexão. Aonde estão os seus clientes? Começa a buscar esses clientes. Você sabe aonde que está o seu cliente ideal? Você sabe quem são os seus clientes? Então, gente, é isso. Venda é a principal coisa, né, para você conseguir vender um produto. É o quê? É você atender a expectativa do seu cliente. Então, se você não sabe nem quem é o seu público, como que você vai atender a expectativa do seu cliente? Então, você começa a fazer um desenho, né, do que esse público gosta, quais são os lugares que eles gostam de estar, quais são os lugares que eles frequentam, o que ele gosta de comer. Tudo isso influencia no seu produto final. Lógico que você não vai fazer um produto, né, relacionado a atender perfil de alimentação. Não, você vai continuar com o seu nicho, com o seu negócio de artesanato. Só que você vai ver que aquele cliente, ele gosta de coisas que tem nesses lugares. E como que funciona? Gente, uma outra dica que é muito importante. Venda é você entender como funciona a mente do seu cliente. Como funciona o cérebro do seu cliente. Então, isso é um ponto muito importante, tá? Porque se você sabe como funciona a mente do seu cliente, você consegue ser mais assertivo no seu produto e na abordagem para você chegar ao seu cliente. E você, quando você trabalha com artesanato, você também, existe uma coisa também que atrapalha um pouco o processo de alavancagem, né, de escala de vendas do seu negócio. Que é o quê? Quando você não define muito uma linha de produtos, né, quando você tem uma diversidade muito grande, acaba que na mente do seu cliente, quando ele olha, né, aquela diversidade muito grande, ele fica confuso e às vezes ele até não decide comprar. Às vezes ele até quer comprar, mas ele fica tão confuso que ele não sabe o que ele vai escolher. Aí ele adia o processo da compra, tá? Então você tem que começar a pensar também com relação a isso. Quanto mais variedade você tem, mais a probabilidade de você gerar uma confusão mental, né, no processo de decisão de compra do seu cliente. Então preste atenção nisso, tá? Que isso é uma coisa muito importante para o seu negócio. E gente, mentalidade.
Mude a sua mentalidade financeira, faça uma análise da sua mentalidade financeira, porque se você não transformar o seu mindset aí, a forma como você pensa com relação a finanças, você vai influenciar isso muito no resultado do seu negócio. Porque quem coordena, né, o seu negócio, quem está aí por trás de toda a estratégia, quem está aí por trás de toda a gestão do seu negócio, é você. É você, artesão. Você é aquele artesão que está aqui, né, trabalha todos esses pilares, mas você executa essas funções. Então, enquanto você estiver trabalhando nesse alinhamento, né, de você como executor, você tem que pensar que a sua mentalidade, que é ela pessoal, né, então se você não muda a sua vida pessoal, você vai refletir isso no seu negócio de artesanato. Isso aí vai entrar junto com você, assim, muito fundo. Então você tem que ter muito claro quem você é. E isso eu falo muito sobre isso no treinamento, né, do Acelera Artesão. Que eu falo que para você a gente começa o treinamento falando disso. Que qual é, né, a sua mentalidade como pessoa? Qual é o seu alinhamento como pessoa? Então a gente trabalha a pessoa do artesão para a gente depois ir entrar no negócio de artesanato. Então você trabalha esses dois pilares, né? Você trabalha a pessoa, porque a pessoa é quem alimenta e quem sustenta. Então uma pessoa que tem uma mente evoluída, uma pessoa que tem uma mente próspera, facilmente ela constrói um negócio próspero. Então, a ordem, né, existe uma ordem aí para você desenvolver um negócio de artesanato. Se você é uma pessoa que está aí cheio de problemas, né, está cheio de conflitos internos, se você não tem um equilíbrio emocional, se você não tem um alinhamento, né, uma realização pessoal com você, como que está a questão da sua vida de saúde, né, de disposição, como que está a questão sua pessoal mesmo, a sua realidade, as suas emoções, né, você está equilibrado emocionalmente, você tem inteligência emocional, como que tá você como pessoa, você tem a sua vida financeira, pessoal, como que está, isso também vai influenciar, se você está endividado, se você tem vários problemas com essas questões, isso vai refletir no seu negócio. Então você tem que começar a tratar a pessoa, tá? A pessoa por trás do seu negócio de artesanato, porque por trás de um negócio, eu sempre falo, né, por trás de um CNPJ existe um CPF. E o CPF é quem dá vida para um CNPJ, porque um CNPJ sem CPF não existe. Então, o CNPJ, né, para quem não sabe aqui, é quando você tem uma empresa. E o CPF é o seu código aí, né, o seu registro. Então, você tem que ter essa conexão aí, você tem que ter esse entendimento que você, como pessoa, tem que estar alinhado, você como pessoa tem que estar se desenvolvendo. Se você não está passando por esse processo, você tem que estar aí começando a despertar, né, para aquela mentalidade do artesão da nova era, que é aquele artesão que está o quê? No mundo do conhecimento, ele se alimenta com conhecimento. Né? Ele está envolvido com o poder da consciência. Esse é o artesão da nova era. O artesão da nova era, ele tem a mentalidade de alimentar esses 4 pilares. Quando ele olha para o negócio dele, ele tem aquela visão lá de cima, sabe? Aquela visão de águia. Então ele olha, aqui no meu negócio tem técnica, aqui no meu negócio tem empreendedorismo, no meu negócio tem gestão e no meu negócio tem comunicação. E eu alimento isso aqui todos os dias. Não importa como, tá, gente? Aí vocês devem falar assim, a Olivia tá ficando maluca, não tenho tempo nem para cuidar da minha casa, não tenho tempo para cuidar da minha família, e ela tá aqui me falando que eu tenho que olhar para 4 pilares, eu não tô dando conta de olhar para um. Gente, vamos fazer uma estrutura de organização do tempo, vamos separar nem que seja 10 minutinhos, se você ainda não tá entrando nesses pilares, porque, gente, um negócio para ele crescer, né? Ontem eu fiz um post lá no meu Instagram. Quem puder, depois entra lá para vocês darem uma olhada. Falando sobre justamente essa questão. Ninguém começa grande. A gente começa pequeno. Então, se você começa 10 minutinhos dando atenção para o seu negócio todos os dias, vai chegar uma hora que você vai ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, que você vai conseguir estar fazendo isso para o seu negócio. Tá bom?
Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Querem, né, sugerir alguma coisa aqui? Tá na hora de perguntar. Então, gente, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá? Eu queria agradecer do fundo do meu coração a participação de vocês. Se vocês quiserem comentar, deixar alguma sugestão aqui depois pra gente falar, né? Depois trazer temas novos aqui para vocês. Eu espero que esse tema possa ter ajudado vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês e até amanhã.